Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente tratando a teoria cinética dos gases. Muito bem, então aqui nós encontramos, durante a última aula, a pressão total dada por esta expressão. Também analisamos o caso contínuo aplicando a integral de linha. Vamos então analisar similarmente, vale para aqui, nós podemos fazer este mesmo tratamento, um tratamento análogo para a componente Y, para a componente Z e encontrar a análise no âmbito do caso contínuo. Então, agora, vamos continuar analisando. E aqui nós temos a seguinte observação a ser realizada. O valor médio da componente x elevado a expoente 2, componente x do vetor velocidade elevado a expoente, esta referida componente elevada a expoente 2, nós já sabemos que é igual, no caso discreto, de distribuição discreta, o somatório no subíndice i variando de 1 a número total de tipos de velocidade, n subíndice i, v subíndice i componente x aqui elevado a expoente 2 dividido por somatório no subíndice i variando de 1 até número total de tipos de velocidade, n subíndice i. Aqui está, nós temos, se nós reorganizarmos, multiplicado, passando este termo que está no denominador para o outro lado da igualdade, nós temos aqui o somatório, aqui está, e nós sabemos que a pressão total, nós mostramos em aulas anteriores, pode ser escrita como a massa associada a uma molécula multiplicado por como nós podemos verificar, então nós já sabemos que este resultado aqui é somatório no subíndice i variando de 1 até número total de tipos de velocidade, n subíndice i, velocidade subíndice i componente x elevado a expoente 2, aqui com o termo elevado, aqui com o 2 multiplicando, nós mostramos que isso é válido para v subíndice i componente x maior do que zero, ou
mostramos também que essa pressão total pode ser reescrita como a massa de uma molécula multiplicado pelo somatório no subíndice I, variando de 1 até o número total de tipos de diferentes velocidades, n subíndice I, v subíndice I componente x elevado a expoente 2, aqui v subíndice x pertencente ao espaço contínuo dos reais. Ou seja, para v subíndice I componente x maior do que zero e v subíndice I componente x menor do que zero. Muito bem, então agora vamos tratar cuidadosamente esses termos. Como que nós podemos escrever? Vamos tentar. Então aqui, usufruindo desse resultado, nós podemos escrever a pressão total com a massa de uma molécula multiplicado por este somatório, que pode ser reescrito dessa forma. Então, aqui nós podemos escrever somatório no subíndice I, variando de 1 até o número total de diferentes tipos de velocidades, n subíndice I, aqui componente x elevado a expoente 2 da velocidade, aqui sob o contexto de valor médio. E, sim, muito bem, então nós temos esta expressão. Uma outra forma de escrever a pressão total. Vamos agora tentar fazer mais uma análise. Nós sabemos que vamos fazer a seguinte observação, de que a massa do gás dividido pelo volume é igual o número total de moléculas multiplicado pela massa de uma molécula dividido pelo volume. E essa quantidade N, número total de moléculas imersas, compreendidas, delimitadas, limitadas, contingenciadas por um recipiente em um determinado volume, aqui isso é o somatório no subíndice I, variando de 1 até número total de diferentes velocidades, n subíndice I. Muito bem. De modo que nós podemos escrever a massa do gás dividido pelo volume como a massa de uma molécula multiplicado pelo somatório no subíndice I, variando de 1 até o número total de diferentes velocidades, n subíndice I. Muito bem. De modo que podemos escrever a pressão total pode ser escrita como massa de uma molécula multiplicado por este termo
E isso é igual a massa do gás dividido por volume que contém essa massa de moléculas, a massa do gás constituído por várias moléculas, multiplicado pela componente x elevado a 2, sob efeito aqui do cálculo do valor médio, ou seja, o valor médio da componente x elevado a 2, componente x do vetor velocidade elevado a 2. Então a pressão total pode ser reescrita dessa forma. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.